Mais um Saúde e Bem-Estar com você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você cuida da saúde das suas mãos? Você cuida dela? Você dá importância para as suas mãos? Td1noticias.com, a notícia no seu celular. Hoje eu estou aqui com um médico especialista em mãos. Ele vai falar tudo para você sobre como você cuidar de uma coisa que muitas vezes a gente não dá importância às nossas mãos. Hoje eu tenho o prazer de apresentar, e olha que foi difícil trazer ele, hein? A agenda dele é muito corrida. Dr. Felipe Roth, ortopedista especialista em mãos. Bom dia, Dr. Felipe. Bom dia audiência, bom dia, Plácido, tudo bem? Eu quero agradecer ao convite. Estamos aqui tentando falar um pouco sobre uma especialidade que é muito corriqueira no uso diário das atividades. Acabamos tendo problemas relacionados às mãos, porque faz parte do nosso dia a dia, e que bom a gente poder tirar algumas dúvidas aí para os nossos telespectadores. Que bom, a gente fica contente aqui porque foi difícil trazer ele, viu? Ó, para você que está assistindo, pode mandar pergunta para a gente pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram, tá bom? Que a gente vai poder responder aqui para você, tá bom? E ontem eu já postei na rede social e já veio algumas perguntas, tá? E tem uma que me perguntaram, eu já até anotei aqui para não esquecer, sobre uma coisa que muitas pessoas têm e acho que não se atém sobre isso, a síndrome do túnel do carpo. Você poderia falar para a gente um pouco sobre os sintomas, o que é essa síndrome, o que acontece com essa famosa síndrome do túnel do carpo? Pois bem, o túnel do carpo é uma síndrome compressiva, né? Como há várias síndromes compressivas no membro superior. O túnel do carpo é uma das síndromes a mais frequente do membro superior. Ela refere-se a um nervo chamado mediano. E basicamente a função desse nervo é dar sensibilidade nos dedos e fazer algumas funções motrizes mais proximalmente, ou seja, em músculos mais do antebraço, enfim. Mas nas mãos a gente tem essa principal função e principalmente algumas funções motoras no polegar. E a pessoa começa então naturalmente, como o polegar faz parte de 40% das funções da mão, a sensibilidade das mãos dos dedos mais radiais são importantes, principalmente para pegar, as pessoas começam a perder força e começam a perder a capacidade de pegar objetos. E o principal é ter dormência à noite, que é o formigamento, aquilo de acordar com a mão à noite. Por que é tão interessante essa doença, né? É interessante o conhecimento, porque ela é extremamente frequente. A população feminina, principalmente meia-idade, diabéticos com hipotireoidismo e principalmente essas mulheres na faixa entrando na menopausa, elas têm uma variação na verdade, de conteúdo líquido nas mãos, porque as pessoas aumentam o volume a variação hormonal faz com que você mude a capacidade da bomba muscular diminuir, né, no caso. E naturalmente essas pessoas acumulam mais líquido nas periferias, essas estruturas acabam inchando e fazendo uma síndrome compressiva por alteração de continente de conteúdo. Claro que existem outras causas, né, principais, mas como tem essa faixa etária, principalmente mulheres de meia idade, isso chama muita atenção. E as queixas noturnas são muito frequentes. Tem uma perguntando aqui, sinto dormência nas mãos, o que pode ser? Ela está perguntando aqui, ela está na dúvida. Uma das causas principais é o túnel do carpo. O túnel do carpo refere-se a exatamente isso, uma dormência principalmente nesses dedos, né? O quarto dedo na parte mais que a gente chama radial, o terceiro, o segundo dedo. E principalmente à noite. Por quê? Porque à noite nós descansamos e aquela bomba muscular que eu falei para vocês anteriormente, que ela para de funcionar. Então o retorno venoso naturalmente é menor, a gente fica imóvel à noite. E naturalmente então a mão incha mais e a pessoa sente mais a dormência. Mas existem outras causas, aí a gente pode conversar isso. Mas isso é mais comum para as mulheres ou para os homens nessa relação do túnel do carpo? A proporção é mais ou menos 3:1, né? 3:1? 3:1. As mulheres são muito mais prevalentes, principalmente acima dos 50 anos. Como eu disse, na faixa ali entrando na menopausa é extremamente frequente. Então, tem essa situação específica que acontece nesses casos, né?
E doenças principais, eu falei, né? Eu falei sobre o tabagismo, né? Tabagismo também, o que eu não comentei, obesidade, e existem algumas outras coisas que vão surgindo de acordo com algumas variantes que acontecem. Como cirurgia bariátrica é um fato de variações de peso muito grandes, geralmente a obesidade é mais comum, mas também do contrário, não se sabe muito bem os mecanismos, mas a gente percebe. E atividades trabalhistas, que isso é muito comum, mas é LER, não necessariamente. Estão perguntando aqui sobre LER aí, ó. Na verdade, as atividades com vibração tem um fator causal. Então, tem estudos, inclusive, que falam de pessoas que andam de ônibus, né, que seguram que essa vibração, por exemplo, num trabalho pode causar isso, ou pessoas que trabalham com atividade tipo construção civil, fazem a trepidação, isso pode ter um fator que realmente evolua mais rapidamente a doença, mas naturalmente a doença não é só por um motivo, ela é multifatorial. Realmente tem um componente de fator de risco, idade, perfil também epidemiológico da população e também a questão da exposição. Tem uma pessoa perguntando aqui, por exemplo, mexo muito com teclado. Posso ter LER? Ela usa, acho que é aquele no punho, né? Pelo que eu estou entendendo. Tala de mão, uma tala. Isso. Ela diz que tem isso. É por conta da profissão? O que pode ser? Então, é isso que eu falei. Existem fatores multifatoriais. Quer dizer, existem múltiplos fatores. Uma das causas pode ser a profissão, mas não necessariamente. Isso pode acontecer tanto numa dona de casa, como num trabalhador braçal, como, por exemplo... Porque tem gente que acha que porque eu sou secretário de... Não é, mas né? Então, geralmente, por isso que eu digo, a doença ela atinge uma faixa etária, principalmente, atinge mais ou menos uma faixa etária, mais ou menos ali dos 50 anos e mulheres de meia idade. Com esses fatores que eu comentei, todos eles, né? Entre doenças, inclusive fatores genéticos e dismorfismos, né? Obesidade, perda de peso, abrupto, enfim. Tá surgindo mais perguntas aqui, ó. Tá aqui, ó. O dedo em gatilho tem tratamento conservador ou só cirurgia? Então, excelente pergunta. Na verdade, o dedo em gatilho o cirurgião tem que graduar para saber qual é que é o estágio, né? Os estágios geralmente mais avançados, né? Que quando ele trava e você tem que tirar a mão, o dedo, ou quando ele fica travado, esses necessariamente eles são quadros mais abruptos e muitas vezes esses possivelmente vão evoluir para a cirurgia, mas inicialmente a gente gosta muito de fazer um tratamento às vezes conservador. Um deles é a infiltração, tá? Eu acho que é um dos melhores tratamentos, a infiltração funciona muito bem, mas alguns dedos têm risco maior, por exemplo, polegar, você pode lesar um nervo digital, então tem que ter muito cuidado. Hoje existem vários tratamentos, eu digo que como o tratamento cirúrgico é pouco mórbido e ele cura o processo, então teoricamente você tira um problema do paciente, você tira o fator paciente da história. Então pacientes principalmente que são diabéticos, que têm hipotireoidismo, tem fatores que vão estressantes, que vão permanecer com a doença, eu tenho a tendência maior de evoluir para a cirurgia, porque eu sei que esse quadro não vai melhorar sozinho. Porém, pacientes que não têm tantos fatores de risco e têm um quadro leve, uma dor inicial somente, ou um gatilho mais como é que eu vou dizer assim, não tão severo, eles naturalmente, o tratamento conservador é uma boa alternativa nesses casos. Legal. Uma coisa assim, você está falando, porque as pessoas hoje não prestam muita atenção, como eu fiz a chamada aqui, na saúde das mãos. Né? Às vezes é uma coisa tão corriqueira e é uma coisa tão importante, né? E a sua especialidade da ortopedia, ela é diferenciada na questão da mão, porque, por exemplo, a pessoa hoje sofre um acidente. Aqui em Campo Grande, um acidente de carro ou de moto, vai para Santa Casa. Aí lá vai ter um ortopedista, mas a questão não é todo ortopedista que mexe com mão. Sim. E é uma coisa muito, muito delicada, né? O que a pessoa tem que saber sobre isso aí, no caso? Sofri um acidente, vou para lá, o que eu faço? Sim, na verdade a cirurgia da mão ela é uma especialidade médica. Você tem pré-requisitos hoje para você entender, por exemplo, ou você tem que ser cirurgião plástico ou ortopedista já formado, você faz uma segunda residência para ser cirurgião de mão. É uma segunda residência, então? Então, naturalmente, você tem um treinamento específico, principalmente para fazer tratamento de lesões de nervos, de vasos pequenos, usar o microscópio principalmente, e também trabalhar com pequenas articulações, que são mais delicadas. Esse treinamento, no mínimo, dura 2 anos.
Mas enfim, hoje, em geral, não vai ter um especialista da mão ali, tem um ortopedista, enfim, às vezes dependendo do lugar nem o ortopedista tem. O que importa é saber se o seu quadro é um quadro, primeiro, por exemplo, tem quadros mais dramáticos, perdi um dedo, poxa, é um quadro extremamente dramático. Existe como botar o dedo de volta? Em algumas situações, sim. Principalmente, né, em alguns serviços isso se faz, né, mas isso não é algo corriqueiro dentro das cidades, entendeu? Então, naturalmente, esses especialistas são chamados pelo paciente porque ele conhece alguém que faça isso. Mas, por exemplo, fraturas as mais comuns do rádio, dos dedos, né, que são as fraturas mais comuns do pronto-socorro, é tratado geralmente pelo generalista. E tem características específicas de cada caso, né? Então eu acho que sempre é bom saber, poxa, é legal olhar às vezes no site, olhar, tô lá, me internar, vou ter que operar isso, pô, será que tem especialista na área, vai ser operado? O paciente pode questionar nesse ponto, mas ao mesmo tempo ele também, acho que é interessante ele procurar, né, referências de colegas que tratem esse processo, até porque ele pode ter um tratamento mais adequado. Hoje tem várias outras formas de tratar os mesmos problemas de uma forma mais eficiente. Por exemplo, em vez de botar pinos, você fazer fixações com placas, uma fratura do rádio, por exemplo, dependendo do caso, tem que fazer isso, usar artifícios como a artroscopia, que você usa um aparelho para reduzir aquilo sem invadir tanto o paciente e você deixar a fratura perfeitamente. Isso um especialista da mão tem esse recurso, né? Então isso é a diferenciação, são situações bem específicas, né? E que vale a pena sempre o paciente, né, ou o telespectador saber que existe um especialista que trata esse tipo de lesão, né? E aí ele pode sugerir, no caso, se ele quiser, né, no caso, ser tratado nesse sentido. Ele tem essas vantagens, a gente tem uma certa destreza para casos mais complexos, né, que precisam de resultado funcional rápido. E ele pode, por exemplo, hoje como funciona esse mecanismo, não sei se eu vou sair muito fora disso, mas por exemplo, a pessoa sofreu um trauma, existe a questão da urgência e da emergência, então ele vai lá para o hospital, ele pode solicitar, por exemplo, ele pode, por exemplo, puxa, eu vi entrevista aqui, doutor Felipe, eu quero o doutor Felipe aqui para ver a minha mão, porque geralmente lá na Santa Casa quem vai estar de plantão não é especialista em mão, é um generalista, né? Na verdade no SUS cada hospital tem os seus convênios, né? O SUS ele é uma contratualização do município com um serviço que é terceirizado da Santa Casa, que na verdade faz uma prestação de serviço ao Estado, é uma autarquia privada. E aí eles têm ortopedistas, isso é praticamente inviável no sistema do SUS ter só especialistas em mão para fazer um plantão, porque são casos bem específicos, né, que são mais complexos. A maioria dos casos são simples e acabam sendo resolvidos pelo generalista. Mas nesse caso, o SUS é difícil falar porque isso é uma situação de contratualização. O Estado hoje e o município não tem contratualização em especialista, ponto. Isso é ruim de falar, mas é a verdade. Então não existe esse especialista pelo SUS. Não tem. Basicamente, ele existe como um segundo tempo em alguns hospitais, como a Santa Casa. Um segundo tempo em algum caso específico. Aí ele pode solicitar. Não é solicitado, existe essa contratualização, mas é a Santa Casa, por exemplo, que faz, mas isso é um serviço pequeno. Não existe um serviço, né, grande, com microcirurgia, com cirurgia, isso não existe no Estado, não tem essa possibilidade, não existe isso contratualizado, mas isso é um fato que não tem muito que a gente possa ajudar. No serviço privado já existe, né, isso aí já tem alguns hospitais que tem uma retaguarda de cirurgia da mão, e aí a gente, nesses casos, muitas vezes solicitados, a gente vai e presta serviço, né. Mas isso geralmente não é difícil de falar porque não vem muito com a seara da medicina, né? É assim com o que eu posso passar, mas assim com a seara às vezes administrativa, né? Que é uma situação em que o poder público tem que ter essa ciência, né? Que é da importância dessa especialidade. Esses dias fomos acho que foi a Belém do Pará, lá fazer, por exemplo, casos de congênitas, né? Lá não tem especialista da mão, por exemplo, no estado inteiro do Pará que faça cirurgia congênita. Aqui nos nossos estados também não tem, eu digo, é engraçado, a gente sai daqui, vai para lá para fazer um serviço voluntário, enfim, aqui também. Então a gente não tem um especialista para fazer casos complexos, né, contratualizados, né? Então essa é uma situação específica não do poder público, né, mas aí quem sabe aí no futuro aí a gente sensibilize para melhorar esse serviço, né? Olha só, uma coisa tão corriqueira as mãos, né? E olha o quanto de coisa você trouxe para a gente, olha com relação a isso. Muitas pessoas não dão importância para isso, não. Na verdade, não é porque falta de conhecimento.
Sim. o tanto que isso pode ser importante, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, 20 a 30% das fraturas do pronto-socorro são de mão. Olha só. São de mão. A principal delas, as falanges, o radial, que é unicamente a principal, mais ou menos 20%. Então é muito comum, hoje é um carro-chefe, né? Principalmente senhoras a partir dos 60 anos, principalmente relacionadas à osteoporose. Fazem quedas pequenas em casa e as pessoas estão cada vez envelhecendo mais tarde, então acabam tendo esses traumas, às vezes com 80, 90 anos, e elas têm uma qualidade de vida boa. E aí elas precisam ser investidas e não precisa fazer nada. Tem que, né, ter um investimento e elas voltam rapidamente às atividades. Até porque no caso de um acidente, acho que todo e qualquer acidente a gente sempre vai tentar levar as mãos para se proteger de alguma forma, né? Isso. É o mais comum, né? É o mais comum. Com a mão, ou aqui, né? Aqui a gente vai... Então é extremamente prevalente essas fraturas e é interessante as pessoas saberem que existe um especialista para fazer isso. Verdade. Dentro dos locais, né? Cada local tem sua regra, mas enfim, as pessoas também têm que saber que existe um especialista que pode suprir de uma forma mais eficiente esses casos quando necessário, né? Não é à toa que foi difícil trazer você aqui hoje. Tá aí explicado o porquê. Olha o tanto. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, vou até fazer uma brincadeira, mas assim, uma pergunta que chegou aqui. Se eu perder o dedo, aí falaram aqui do nosso atual presidente, 9 dedos, é possível reimplantar? Como vai ser minha vida com relação, se eu perder um dedo num acidente, como fazer isso? Então, vamos lá, os dedos, eles são reimplantáveis, todos eles, né? Mas a questão é a indicação. O mais importante nesse caso é saber indicar. É possível, em alguns casos, principalmente com traumas com arma branca, né? Maquita, principalmente com faca, né? Quanto mais afiado for o instrumento, por que pareça, mais indicado ele é. E a região que acontece, né? Algumas regiões, mesmo no implante, eles deixam os dedos muito duros, você consegue o êxito, mas o dedo não fica funcional. Então essas são basicamente as situações que nós temos que verificar. Se primeiro compensa ele reimplantar, porque independente pela uma estética, mas enfim, não vale a pena, às vezes eu fico com o dedo totalmente disfuncional, e se ele tem uma indicação. Esses traumas, como mais esmagamentos, avulsões, são traumas mais complexos e aqui naturalmente é mais difícil a indicação, e por isso que eles não são reimplantados. Mas a maioria dos casos que existe um corte clássico, faca, uma navalha, alguma coisa assim. Às vezes a maquita ela destrói também a estrutura e dificulta o reimplante. Mas esses casos têm que ser avaliados um a um para saber. É possível? Tem recentemente um brasileiro que fez um transplante de mão até em Recife, né, o Dr. Rui. E aí é engraçado, transplantou a mão de um lado para o outro. Chegou outra pergunta aqui. Hoje vai ficar... o que é lesão de dedo em martelo? Como ocorre? A lesão de dedo em martelo é uma lesão que ocorre, geralmente, um trauma com a mão em extensão, o dedo em extensão. Ele bate abruptamente e faz esse movimento para dobrar o dedinho aqui, né? Então, ele bate o dedo? Como? Ele faz uma lesão do tendão extensor, né? Que para fazer esse movimento, a gente estende os dedos, daí ele bate. Geralmente o terceiro dedo e o quarto são os mais comuns de acontecer. Ele bate tipo uma bola, um anteparo no chão. Às vezes o cara cai no chão, às vezes ele engancha a camisa de um adversário no futebol, ele bate às vezes uma bola aqui e ele faz um movimento súbito de flexão e faz com que rasgue o tendão na pontinha dele. Ou às vezes você rasga o tendão ou você rasga o osso com o tendão. E esse é o dedo em martelo. E aí tem várias formas de tratamento. O dedo em martelo é isso. Por isso que o dedo fica numa posição caída, assim. O paciente chega no consultório com esse dedo assim, que é uma lesão do tendão, que tem que ser tratada. Pode ser de forma, às vezes, até conservadora, que é sem cirurgia ou com cirurgia. Cada caso tem uma indicação. Olha só. Olha quanta coisa. Olha, eu sou da área da saúde, mas eu nunca tinha ouvido falar tanta coisa assim. Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim do programa. Quero agradecer demais ao Dr. Felipe. E eu tenho certeza que vai ter mais perguntas. Vocês podem também achar o Dr. Felipe na rede social. A sua rede é Dr. Felipe Roth. Dr. Felipe Roth. Tirar suas dúvidas, tá? Eu tenho certeza que acho que a gente vai precisar de outros programas aqui para a gente debater mais sobre o assunto, fazer uma mesa redonda sobre isso, porque foi um assunto muito interessante que poucas pessoas prestam atenção. E o quanto é importante a saúde das mãos, tá?
Doutor Felipe, muito obrigado. Foi muito difícil trazer você aqui hoje. Eu sei disso. É isso. Nós estamos aqui à disposição quando vocês quiserem. Mas para a gente foi um prazer enorme, viu? Agradeço o convite, agradeço aos telespectadores a estar aqui destinando o seu tempo para entender um pouco sobre uma especialidade que é muito importante, que faz parte do nosso dia a dia. E dúvidas e perguntas, a gente tem nossas redes sociais para deixar vocês em aberto para onde vocês quiserem. E se vocês e o público que quiser procurar especialistas de mão, a gente trabalha um grupo juntos na Afonso Pena, 2530, que é no Instituto da Mão. E lá tem vários outros especialistas que podem resolver problemas do público telespectadores. Existem outros colegas muito bem treinados aí na cidade que fazem essa especialidade da melhor forma possível. Que bom, obrigado por esse show de informação, viu, Felipe? Te espero em breve aqui também, tá bom? Muito obrigado e obrigado você que ficou até agora e que mandou pergunta pra gente e tirou suas dúvidas, tá bom? Até logo, até semana que vem com mais um Bem-Estar e Saúde. D1noticias.com, a notícia no seu